sou Kel Maia e vim hoje aqui com este livrinho, A Vaca Malhada, de Giane Siqueira, para ajudar você a contar histórias para o seu filho. Vem comigo. Se seu filho tem entre 2 e 3 anos e meio, antes dos 4 aninhos, cada vez que você for contar uma história, você tem que imaginar e ambientalizar o local que você vai contar a história. Então, normalmente a criança nessa faixa etária, você tem que fazer um trabalho 100% lúdico. Não basta somente você ler, você tem que fazer com que ela imagine aquilo que você está lendo. Então, você vai colocar alguns elementos. Se você vai contar a história da vaquinha malhada, vamos supor que você não vai criar nenhuma história. Você conhece essa história da vaquinha malhada, que queria ser um superstar, depois que assistia a um show. E aí você tem em casa alguns de pelúcia de vaquinha. Ou então você tem outros animais que você pode inserir, que de repente tem aqui no livro, e você pode inserir sim na sua história. Quanto mais imagens você colocar, mais a criança vai ficar ligada naquilo que você está dizendo. E é interessante também se ligar numa sugestão. Cada vez que você estiver lendo, que o ideal é que você já conheça a historinha de trás para frente, tá, mamãe? Então você leia bastante para entender o que é que a história está querendo dizer. Porque nessa faixa etária a criança não vai ficar parada só olhando você ler a história. No início ela vai ficar até encantada com as imagens que está sendo colocado, ok? Porque aqui, especificamente nesse livro, as imagens são grandes e bem coloridas, né? Então, mas só que depois de alguns segundos ela vai começar a se entediar. Então, experimente trazer outros elementos, tá bem? Eu vou te dar um exemplo. Vou começar, ok? Depois de assistir ao show do grande Sabiá Star, a vaca malhada cismou de ser cantora. Acho que posso arriscar nos palcos do brejo e cantar vacas e bois, disse a vaca entusiasmada. Olha só, filho, olha só, filha, ela disse que ia cantar para os outros animais. Somente as vacas, cigarros e grilos nasceram para cantar, disse a vaca preta. Aí vamos supor que eu tenho, faz de conta que aqui é uma vaquinha, eu sei que é a galinha pintadinha, mas aí você pode dizer, então filho, a vaquinha queria muito cantar, filho, como é que você cantaria? E aí você começa a dar vida a esse personagem de uma maneira real. Mas Kelly, eu não tenho uma vaquinha em casa. Primeiro, parte da premissa que escolha algum livro que você possa utilizar alguns elementos. Se for uma historinha que tenha muitas plantas e floresta, você pode pegar as plantas que você tem em casa, sejam elas naturais ou artificiais, e ambientar. Filho, olha só, nesse lugar tinha tanta floresta, tantas flores bonitas, cheira aí, vê se você sente o cheiro dessa flor. Aí ele vai dizer, mamãe, mas é de plástico, não tem cheiro. E aí você vai rir, vai concordar, vai dizer é verdade. Se fosse uma plantinha de verdade, ok? Então a primeira dica é essa: traz elementos visuais durante a sua história. Escolhe histórias que você conheça, ou então lê bastante a história para que você não precise ficar lendo durante a contação dessa faixa etária, tá? Porque nesse momento, até próximos 4 anos, você tem que fazer uma contação 100% lúdica, interativa e dinâmica, ok?